Bom, as aplicações do integral duplo, a primeira é o cálculo de volumes, que vem logo da definição de integral. Portanto, se tivermos duas funções f e g, acho que f é maior ou igual que g para todo o x e y, ambas têm o mesmo domínio d, ou seja, se tivermos um sólido v que é definido assim, portanto, ponto x e y num conjunto d, e o z está entre g de x, y e f de x, y. Ou seja, duas superfícies no espaço e o z, portanto, é o conjunto dos pontos que estão entre as duas superfícies no espaço e que se projetam na região D. Aqui tem um desenho para ilustrar. Portanto, temos aqui o gráfico do f, esta superfície, aqui o gráfico da função g. Portanto, e o sólido, aquele v, é esta região sombreada, portanto, entre as duas superfícies, os gráficos das funções. Neste caso, para calcular o volume deste sólido, o que se faz é integrar a função f menos o integral da função g. Isto é análogo, se integramos o f, temos o volume de tudo, desde aqui de baixo até lá acima, ao gráfico da função. Integramos g, temos o volume do sólido que está entre a região D e o gráfico de g. Se subtraímos, vamos ter o que está entre as duas. Portanto, isto é análogo ao que acontece com funções de uma variável, quando queremos calcular áreas, né? Se tivermos uma função aqui e outra por cima, ambas com o mesmo domínio, neste caso o intervalo AB. Se integramos a função que está em cima, portanto, neste caso y igual a f de x, vamos ter a área desta região toda aqui. Depois subtraímos o integral da função que está em baixo, estamos a subtrair esta zona aqui, portanto, vamos ficar só com isto aqui, entre as duas. Portanto, esta é a primeira aplicação, cálculo de volumes. Pode acontecer que um sólido não seja deste género, mas a gente consiga decompô-lo em vários pedaços, em vários sólidos, em que cada um deles é deste tipo. Ou, analogamente, em vez de projetar o sólido para o plano XY, que é o que está a acontecer nesta situação, podemos pensar em projetá-lo para o plano XZ ou para o plano YZ. Outra aplicação do integral duplo é o cálculo de áreas. Se nós pusermos a função integranda igual a 1, vai-nos dar a área da região de integração. De facto, se olharmos para a definição de integral, né, cada parcela na soma de Riemann é a área da base vezes a altura. Se nós temos a altura igual a 1, então dá a área da base. Embora o integral duplo possa ser usado para calcular áreas, isto também pode ser feito pelo integral simples. Em particular, se a região de integração for verticalmente simples, uma coisa assim, x, y, portanto, entre a região de integração D, se for uma coisa assim, aqui y igual a g1 de x, y igual a g2 de x, nós podemos, de facto, escrever que a área é igual ao integral duplo, se isto for d, estendido a d de 1 dx dy. Mas, se aplicarmos a fórmula, vai ficar logo o integral de a b, do integral de g1 de x a g2 de x, de 1 dy dx. Agora é preciso já cuidado com a ordem, o y que está entre g1 e g2 e o x de a b. Ou seja, isto vai dar logo integral de a b de g2 de x menos g1 de x. Então, de facto, o integral simples, o integral de Riemann normal, já nos resolve este problema do cálculo das áreas. Finalmente, temos uma outra aplicação, que é o cálculo da massa e do centro de massa dada a densidade. Portanto, imaginemos um sólido que é assim fino, podemos ter tipo uma lâmina de metal, por exemplo, de modo a que nós podemos modelá-lo por uma região plana. Então, se nós tivermos a densidade em cada ponto, ρ de xy, a massa é dada pelo integral da densidade, portanto, basicamente somamos, não é bem somar a densidade, é somar densidade vezes um bocadinho da área. Portanto, integrando a densidade temos a massa e depois, portanto, a abscissa média, podemos pensar que é tipo uma média das abscissas, assim ponderada pela densidade. Portanto, somamos o x e dividimos por m, portanto, de forma intuitiva. E a mesma coisa para o y barra. Portanto, o centro de massa vai ser o ponto com coordenadas x barra, y barra. Pode acontecer que a densidade, portanto, que o sólido seja uniforme, portanto, a lâmina uniforme, ela não muda de uns pontos para os outros, a densidade é sempre a mesma,
nesse caso, o centro de massa vai ser o centro geométrico. Então, nós podemos pôr, se tivermos rho de xy igual a k, né, com k positivo, portanto, o centro de massa não vai depender do valor deste k, vai ser sempre a mesma coisa, seja qual for o k positivo. Portanto, vai ser o centro geométrico da lâmina.